Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Povo querido, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, mas Deus nos trouxe uma palavra hoje, dizendo que Ele quer, deseja e vai restaurar a nossa vida, vai restaurar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Deus, quanto Ele tem um propósito sobre a nossa vida, Ele permite certas coisas acontecerem sobre nós, para que venhamos nos voltar para Ele. E Deus nos trouxe uma palavra lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36 e no versículo 35. Mas antes de nós lermos, o nosso Deus, Ele está dizendo através do profeta Ezequiel o que Ele vai fazer por Israel. Qual vai ser a transformação, a restauração. E Ele diz que vai nos fazer como o jardim do Éden, aonde era deserto, aonde não havia vida, aonde não havia esperança, onde não havia nada antes. Agora Ele fará que venha a ser como Éden. O Éden era perfeito. O Éden tinha tudo o qual o ser humano precisava. O Éden era o jardim onde Deus, ao entardecer, ao findar da tarde, Ele descia para andar, para falar com Adão, pois aquele lugar era perfeito, Adão era perfeito. E Deus está dizendo que fará a nossa vida como Éden, na qual Ele falará nitidamente a cada um de nós através da sua palavra, a qual nós teremos uma certeza em nosso coração. O nosso Deus, Ele tem sido conosco. E todos aqueles que estão em volta de nós verão que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o Deus que eu, a Senhora e o Senhor temos servido. Mas para que você compreenda e entenda, olha o que está escrito. Livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 35. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden, as cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Muito bem, veja o que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Dir-se-á, falarão, mas quem falará? Todos, tanto os da fé como os que não são da fé. Que as cidades desertas estão como o quê? Como Éden. Por que como Éden? Porque o Éden, ele era considerado o lugar perfeito. Ele é considerado, melhor dizendo, o lugar perfeito. O lugar onde tem toda espécie de planta, toda espécie de árvore, de frutas, de legumes. O local que tem toda espécie de animais. Aonde não há falta do quê? De nada. Então todos verão a restauração que Deus vai fazer sobre a vida daqueles que confiam, sobre a vida daqueles que se entregam, que se doam de corpo, alma e espírito a Ele. Versículos antes está dizendo que Deus vai fazer isso sobre Israel quando Ele limpar, quando Ele tirar toda a iniquidade, todo o pecado da vida do povo. Entenda uma coisa, outrora nós vivíamos uma vida levada de qualquer maneira. Outrora nós levávamos a nossa vida como o mundo nos ensinara. Mas por algum motivo, por uma situação, um quadro qual nós viemos passar ou viver, nós tivemos um encontro com Deus. E a partir do momento que nós tivemos um encontro com Ele, a nossa vida mudou. Ele nos convenceu do nosso erro. Ele nos convenceu do nosso pecado. E nós decidimos, tomamos uma atitude de mudarmos o caminho qual nós estávamos trilhando. Decidimos mudar a vida a qual estávamos levando. E começamos a viver a vontade de quem? De Deus. Começamos a obedecer a sua palavra. Nos desviamos do mau caminho. Resistimos à tentação do inimigo. Dizemos não para os manjares do mal. E com isso, nós temos nos aproximado de quem? De Deus.
temos nos fortalecido espiritualmente e todos os dias vencido a nossa natureza humana, a nossa natureza adâmica. E com isso, o pecado, a iniquidade, tudo aquilo qual desagrada ao nosso Deus, aos poucos tem sido arrancado e removido na nossa vida. E Deus, com isso, ele começa a nos transformar, ele começa a nos mudar, ele começa a colocar em nossos lábios um cântico novo, ele começa a tirar palavras torpes do nosso palavreado, dos nossos lábios, e coloca palavras de sabedoria, palavras as quais edificam, palavras as quais transformam vidas e principalmente a nossa. Quanto nós nos convencemos do nosso pecado e da nossa iniquidade através da palavra, nós falamos não todo momento, instante, para aquilo qual o diabo nos tem oferecido. E com isso nós nos aproximamos do Senhor e nossa vida é transformada, a nossa casa é transformada. Você pode ver uma vida com Deus, uma vida com integridade, uma vida santa com o nosso Deus, traz para dentro do nosso lar, traz para dentro da nossa casa paz, união, harmonia, traz a presença de Deus. Uma vida honesta, uma vida sincera e verdadeira diante de Deus, traz para os nossos negócios, traz para a sua empresa, traz para o seu trabalho a bênção de Deus, a qual muitas pessoas olham e não conseguem entender e compreender o porquê a sua estrela tem brilhado, o porquê os seus negócios têm se destacado, o porquê tudo que é colocado em suas mãos tem prosperado. É porque aonde havia o deserto, aonde havia escassez, hoje Deus está trazendo a bênção, o Éden, a prosperidade. E eles vão dizer mais, e todos verão, cidades desoladas, destruídas, acabadas, estarão agora fortificadas e habitadas. Sabe aquela pessoa que ninguém queria estar perto? Sabe aquela família que todo mundo falava não tem jeito, não tem salvação? Sabe aquela pessoa que até mesmo os médicos desenganaram? Sabe aquela pessoa que vivia na pouca rota, na miséria, na escassez? Então, são esses que terão suas vidas transformadas. São essas cidades desoladas e destruídas que estarão como? Fortificadas, habitadas. O que Deus está querendo dizer através de Ezequiel nessa palavra? Ele está dizendo que na onde nós éramos opróprio, aonde nós éramos vergonha, aonde nós éramos escárnio, hoje nós somos o quê? Bênção. Hoje Deus tem trazido à nossa vida a bênção, a prosperidade, a mudança, a transformação. Você pode ver todos aqueles os quais entregaram a sua vida a Deus, começaram a viver uma vida santificada ao Senhor, a vida deles mudaram da água para o vinho. Porque essa mudança não é uma mudança externa, não é uma mudança de homens, mas sim uma mudança de Deus. E Deus nos muda de dentro para fora. Ele faz um trabalhar primeiramente na nossa alma, após no nosso espírito e após na carne. Há um projeto, há um processo a ser trilhado. E quanto ele é obedecido, aí nós vemos externamente a mudança. Mas tudo que você vê ao lado de fora, primeiro foi trabalhado e tratado do lado de dentro. Uma pessoa a qual ela não mudou o interior, aquela transformação externa dura um tempo, 2 tempos, mas não dura 3. Mas a pessoa nascida de Deus, a pessoa que entregou a vida ao Senhor e entendeu que o melhor é andar, é caminhar com o Senhor, e todo dia tem mortificado a carne, todos os dias tem fortalecido o espírito, todos os dias tem separado o seu momento para com Deus, então pode ter certeza que a mudança dela é real, a mudança dela é verdadeira. Aí ela realmente teve um encontro com quem? Com Deus. Como Jacó. Jacó em Betel, ele teve um encontro com Deus. Lembra do que ele disse? Quão terrível é este lugar. Verdadeiramente o Senhor estava aqui e eu não o tinha visto. Mas eu o vi e ele o quê? Me salvou. Quanto há um encontro com Deus, quanto há uma aliança com Deus, há uma transformação, há uma mudança.
E nessa mudança vem sobre nós a salvação. E quanto nós temos a salvação, consequentemente, aonde era deserto, aonde era ruína, aonde era destruição, aonde não havia habitação, ali começa a haver prosperidade, transformação, paz, harmonia, amor. Ali há o Éden de Deus dentro de nós, porque o Éden de Deus nada mais é do que a presença dele na nossa vida. Amém, gente? Graças a Deus. Espero que todos tenham entendido que o Espírito de Deus quis falar ao nosso coração no dia de hoje. E como vocês podem ver, nas minhas mãos se encontra o azeite, com o nome de centenas e centenas de pessoas. Graças a Deus, muitas pessoas, através desse propósito, o qual Deus colocar em nosso coração, têm colocado a sua vida na mão dele. Tem decidido afirmar um propósito com Deus, fazer um voto com ele. E ela nos tem enviado os seus nomes, juntamente com o nome dos seus familiares. E aqui nós temos colocado. E eu tenho uma certeza que o Deus que vai restaurar e restaurou Israel, trazendo a cidade desértica, o Éden, Deus também vai fazer na nossa vida. Como nós pregamos e falamos para vocês alguns instantes atrás. O nosso Deus, ele vai aparecer na nossa vida. E aonde era deserto, Deus vai fazer o Éden florescer. E eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé com a sua e juntos buscarmos e falarmos com aquele o qual é o Criador e o dono do Éden, que é o nosso Deus. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande, poderoso é o Senhor, é o teu nome. Meu Deus, o Senhor usou Ezequiel para dizer que Israel seria restaurada, que aonde havia deserto, iria florescer o Éden. Aonde havia vergonha e opróbrio, ali haveria a bênção e a glória do Senhor. E meu Deus, neste momento, muitas pessoas, centenas, melhor dizendo, têm unido a fé junto à nossa, meu Deus, e têm orado, têm falado com o Senhor, têm erguido a sua voz aos céus, clamado a Ti como Israel fez, para que o Senhor olhasse para cada um de nós. Porque muitas das vezes, ou melhor dizendo, na sua grande maioria, os nossos pecados, os nossos erros, a nossa iniquidade impedem o Senhor de nos enxergar. A sujeira, a contaminação. Mas todo aquele que se dobra diante da sua presença e com sinceridade e verdade na alma e no coração, invoca o teu nome, este chama a atenção do Senhor. Neste momento eu lembro de Manassés, preso como um peixe, prestes a ser destruído pelos inimigos. Mas a palavra de Deus diz que ele lembra do Deus de seus pais e de seus avós, clama a Ti e o Senhor dá a ele o escape. O Senhor o tira daquele opróbrio e daquela vergonha. Então, meu Pai, nós vemos que mesmo errados, mesmo sem merecermos, mesmo sendo falhos, se clamarmos a Ti, o Senhor nos ouve. Então, meu Pai, que neste momento os nossos pecados, a nossa iniquidade não venha impedir o nosso clamor, a nossa oração de se achegar até o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, olha, meu Pai, para esta mulher, ora para este homem, meu Pai, que tem orado agora a Ti, clamado ao Senhor, e dê a cada um deles o escape, a resposta, a vitória que eles têm buscado. Tira-os, meu Pai, desse deserto da enfermidade. Tira-os, meu Pai, desse deserto da tristeza, da depressão, e coloca eles, meu Pai, no manancial de saúde, no manancial, meu Pai, de alegria e de paz. Meu Pai, tira essa casa, esse lar, desse opróbrio, desse deserto de briga, de contenda, de discussão, de desunião, de discórdia, e coloca-os, meu Pai, no Éden do amor, no Éden da paz. Leva-os, meu Pai, a terem
em suas vidas, em seus lares, em seu casamento, em sua casa, em sua família, meu Pai, o céu na terra, o Éden dentro do lar. Abençoa essa família, meu Pai. Abençoa esse lar. Abençoa esse casal que tem orado. Abençoa estes, meu Deus, que tem buscado a salvação para sua casa. Em o nome de Jesus. Meu Pai, estenda as suas mãos para a vida desse trabalhador liberal. Estenda as suas mãos, meu Deus, a esse empresário, microempresário, a esse trabalhador autônomo, meu Pai. Estenda as suas mãos, meu Pai, a esse trabalhador rural. Estenda as suas mãos a todo este, meu Pai, que tem clamado a Ti por uma vida melhor, por uma qualidade de vida superior à qual eles têm vivido. Tira eles, meu Pai, desse opróprio. Tira eles dessa situação de contar moeda, de não poder prover o melhor para sua casa, para o seu lar. Tira eles da vergonha e traz, meu Pai, a essas vidas a sua bênção, a sua prosperidade. Traz o melhor do Senhor, o melhor do céu, a vida de cada um deles. Que eles venham desfrutar das bênçãos, da prosperidade do Senhor. E, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, se por trás de toda essa situação contrária, de todas essas lutas e problemas, é causada por um mal, é causada por um espírito das trevas, por uma força mandada, por uma força ordenada, que esse mal seja vencido, que esse mal seja derrotado, expulso dessa vida, dessa casa, dessa empresa, da mente e do coração, que essa pessoa seja livre e liberta, e que a vida dela, a partir deste momento, a partir da decisão de escolha que ela fez, meu Pai, a vida dela seja outra, para a glória e louvor do seu nome, pois nós, em uma só fé, profetizamos o milagre, a vitória, a transformação sobre a vida de todos. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo, tenha uma certeza. O nosso Deus nos ouviu. O nosso Deus esteve aqui neste momento conosco. E sua vida foi transformada. O mesmo Deus que usou Ezequiel para profetizar restauração sobre Israel, tem hoje nos usado a profetizar restauração e mudança na sua vida. E você que crê, diga amém, fica com Deus e até mais.